Eu vou começar por esta distinção, mas parece-me óbvia, como é claro, que é, existe uma batalha exterior e uma batalha interior. Claro que isto é o beabá, e alguns diriam que é suposto demais. Claro que sim. Existe a batalha que todos os dias, todos nós, temos que enfrentar no nosso dia a dia, seja com a família, em casa, um, connosco próprios até, em termos que nos aturar, no trabalho, na sociedade, com a vizinhança, enfim. É tudo aquilo que nós atraímos para a nossa vida, fruto das nossas escolhas, e que nós temos que, de uma forma hábil, não é? Uns mais, outros menos, mas temos que saber desenvolver. Não é ir contra uma parede. É saber trabalhar em nós competências para que esses desafios possam ser ultrapassados. E esses desafios, ao serem ultrapassados, nós estamos a desenvolver, ou seja, é uma oportunidade que a vida nos traz para desenvolver competências em nós. E isso é fantástico. No entanto, todos nós também temos o outro lado da questão, que é a batalha interior. A batalha interior já não tem a ver com a pessoa A, a pessoa B ou a pessoa C. Tem a ver connosco próprios. Apenas. Tem a ver com a batalha realizada dentro do nosso corpo físico. A batalha realizada no nosso campo energético, na nossa psique. E quando digo psique, estou a falar do mundo ou de um aspecto mais emocional e mental. E também os nossos grandes desafios de caráter puramente espiritual. Ou seja, estas quatro camadas, física, energética, psíquica, onde temos as emoções e os pensamentos, e por fim o espiritual, são os grandes campos onde nós temos as nossas grandes batalhas. E isso é fundamental nós percebermos isso. Logo assim de início. Nós não somos apenas feitos de carne e osso. E pensar que é apenas o corpo físico. As nossas doenças físicas é que são o cerne da questão. Claro que hoje em dia já se começa a dar um bocadinho a ênfase também à saúde mental. Certo? Um bocadinho. Começa-se a perceber também por influência, e ainda bem que assim é, de culturas orientais, de que existe um campo de energia à volta do nosso corpo. Não é? Que a ciência lhe chama o campo eletromagnético. Que bom que assim é que começa a consciência a perceber, a expandir-se e a compreender de uma vez por todas que nós não somos apenas feitos de carne e osso. Não somos feitos apenas de um conteúdo para se vestir, tecidos, para se mostrar aos outros na sociedade. Não. Nós temos muitos campos de atuação. Vai aos poucos. E o que eu estou aqui a querer partilhar é abrir ainda mais esse leque. Permitir que se expanda ainda mais esta consciência sobre aquilo que pressupõe ser um ser humano atuante aqui nesta realidade física, encarnatória. Então, uma vez mais, a física, a energética, a psíquica, que é emocional e mental, e, por fim, a espiritual. Ou seja, então, se assim é, estes quatro campos que estão constantemente em paralelo a atuar na nossa vida, são quatro campos que a nossa consciência tem que saber dividir-se e estar consciente, não é? Dos processos que estão a acontecer em cada um destes lugares. Parece óbvio. Dito assim, parece óbvio, certo? Mas é assim mesmo. Ou seja, todos os dias há uma demanda para saber equilibrar a relação que nós temos com o nosso corpo físico, seja de alimentação, de higiene, de movimento e exercício físico, seja de descanso, de repouso, enfim, existe uma série de demandas que o próprio corpo físico nós temos que conseguir paulatinamente saber gerir todas estas questões. É óbvio. Agora o mesmo acontece nos outros campos. O nosso campo energético, que está intimamente relacionado ao nosso corpo físico, também tem muitas demandas. Como dizem na cultura indiana, com os pontos Marma,
com chakras, como dizem na cultura chinesa, não é? E também japonesa. Temos os meridianos, onde passa a energia Qi, ou Qi. Nós percebemos que basta um distúrbio em um dos meridianos ou num dos pontos magma que vai causar logo uma série de interferências em vários outros. Porquê? Porque é uma rede. Da mesma maneira, no corpo físico, acontece algo semelhante. Se eu exagerar, por exemplo, na alimentação, é óbvio que isso vai me causar graves distúrbios noutros campos dentro da saúde física. Não vou conseguir descansar direito, vou ganhar peso e por isso o movimento vai ser dificultado, o exercício físico vai ser dificultado, trabalhar vai ser dificultado. Enfim, parece óbvio, certo? Agora, no mundo psicológico ou psíquico, nós temos a parte emocional e temos a parte mental dos pensamentos. Então aqui nós temos uma grande área de atuação dentro de nós próprios. Saber lidar com as emoções de forma equilibrada para cada contexto. Porque o equilibrado, em termos emocionais, não se trata de andarmos constantemente pela vida tipo meio morno. Nem para cima, nem para baixo. Nem triste, nem alegre. Nem com raiva, nem apático. Não. Não é isso que eu estou a dizer. O equilibrar é saber que em cada contexto a vida está-nos a pedir, ao melhor de nós, uma resposta também de caráter emocional. Que muitas das vezes, de forma instintiva, nós fazemos e agimos de uma determinada maneira, emocionalmente, mas que temos que saber lapidá-la. Temos que saber transformá-la. E isso é extremamente importante. E com isso, mais uma vez, eu não estou a dizer que é ser meio morno. Como hoje em dia, nesta via da espiritualidade, tanto se faz crer às pessoas de que temos que ser um pãozinho sem sal. Temos que ser uma linha reta que não sente, que não faz, que não respira, que não faz nada. Isso é completamente mentira. O nosso mundo emocional precisa de vida, precisa de existência. Se nós quisermos aniquilar pura e simplesmente as nossas emoções, deixamos de ter um grande campo de atuação da nossa própria individualidade, que é o mundo emocional, deixa de existir. Se deixa de existir, nós percebemos claramente que andamos aqui neste mundo completamente robotizados. E infelizmente é o que vê-se cada vez mais. E nas camadas mais jovens, infelizmente, isso é um dado cada vez mais presente. Mas, voltando, é fundamental perceber que lidar com as emoções é algo que demanda muita energia, demanda muita força interior, porque também não temos que dar asas a todas as emoções que sentimos. E aí já vamos compreender um bocadinho mais lá à frente o que é que eu estou aqui a querer dizer com isso. Muitas das emoções são fruto de nós próprios, sem dúvida, mas muitas outras são fruto de outras pessoas que estão no nosso contexto, fruto de outras entidades e por isso estamos a ser suscetíveis a influências de caráter espiritual, energético e por isso os contextos são tantos, digamos assim, não é? Há sempre uma multiplicidade muito grande de contextos a acontecer em paralelo que nós percebermos claramente, sabermos destrinçar a emoção A, a emoção B e a emoção C, se é meu, se é deste, se é do outro, se é de fulano, se é de cicrano, se é desta entidade, se é daquela, se não sei o quê. Tudo isso demanda um grande nível de consciência e muito tempo de treino consigo próprio. E por isso as emoções, saber equilibrá-las, saber trabalhá-las, saber manejar bem a espada dentro deste campo de batalha, é muito importante. Mas também agora faltam os pensamentos. E a situação agora aqui complicou-se profundamente. Porque dentro do campo psíquico, não é? Nós temos esta amálgama de emoções e pensamentos. Uma coisa não é assim tão distinta da outra. São em frequências diferentes, são. São mensuráveis em termos quânticos,
São. Mas ainda assim pertencem ao mesmo mundo da realidade. E por isso é fundamental perceber que eles trabalham em conjunto. Não é uma coisa separada da outra. Pelo contrário. Nós percebemos claramente, e basta fazer uma pequena retrospectiva, há 5, 10, seja uma hora ou duas atrás, e basta perceber que, mediante determinados pensamentos, eu vou ter X emoções. Mas se eu de repente imaginar que já estou a ter outro tipo, ou lembrar-me que estou a ter outro tipo de pensamentos, a emoção acompanha os pensamentos. Ela não vai ficar separada dos pensamentos. E o que é que isso nos diz? Que estes dois elementos funcionam em conjunto. Não é separado. É em conjunto. E é preciso saber manobrar bem esta maquinaria dentro da nossa consciência. Porque para piorar a situação, nós temos vários tipos de mente. Temos a nossa mente consciente, a nossa mente subconsciente e a nossa mente inconsciente. É como se fossem caixinhas, não é? Como aquelas bonecas russas, umas caixinhas dentro das outras. Ok? No qual o consciente é uma pequeníssima parte daquilo que nós temos consciência sobre os processos que estão a acontecer, mentais, emocionais e de sensações do campo energético, mas muito mais informação há na mente subconsciente e infinitamente vezes mais há na mente inconsciente. Porque para piorar uma vez mais ainda a situação, como se já não fosse o bastante, nós temos a nossa mente inconsciente pessoal, mas ela mescla-se, não é? Ela pertence a uma grande rede de uma mente coletiva inconsciente. Ok? Então é como se toda a informação do mundo, do universo, do cosmos, tivesse registado dentro dessa caixinha que está na nossa mente. E nós temos acesso a isso, mas de forma inconsciente. Só que isso não é por ser inconsciente que não vai interferir nos nossos processos cognitivos. Isso se interfere direta ou indiretamente nos nossos processos cognitivos, ou seja, dos pensamentos, é óbvio, tal como há pouco falei, vai interferir com as nossas emoções. Isso vai interferir com as nossas emoções, vai interferir com as nossas sensações. E por último, as sensações, emoções e pensamentos, tudo em conjunto, vai interferir aonde? No nosso corpo físico, na nossa realidade física, no nosso estado anímico, não é? Na nossa força interior para desempenhar esta ou aquela tarefa. Então nós começamos a compreender que isto trata-se de uma grande rede, não é? Só que em faixas distintas umas das outras, mas tudo se trata de uma grande rede de informação, não é? Que está toda ela conectada entre si, não é? E que isso existe ou coexiste dentro de nós mesmos. Agora, nesta coexistência, existem coisas que são positivas para nós e nos trazem um alento, trazem-nos força, trazem-nos uma chama forte dentro do coração para estarmos presentes na vida, para conseguirmos conquistar os nossos sonhos, para nós conseguirmos ultrapassar os nossos desafios. Mas existe também o oposto. E existe muita informação, muitos componentes, estão aqui precisamente para nos desafiar. Estão aqui para colocar um grande travão à nossa força interior. Basta perceber como foi o teu dia, como foi ontem, como foi na semana passada, como foi há um ano atrás ou dois, e facilmente percebes isto. Eu não estou a trazer aqui nada de novo, nem me interessa ter esse troféu ali na vitrine a dizer, olha, o Micael está a trazer um conhecimento novo. Não. Eu tenho perfeita consciência e estou perfeitamente em paz com isso, de que este conhecimento é mais antigo do que qualquer um de nós. Só que é precisamente por ele ser antigo que é verdadeiro. Só que, infelizmente, ele não é veiculado nas escolas. Ele não é veiculado
facilmente nos mídia. Não é. Mas devia. Devia para quê? Para que nós, cada um de nós, tivesse uma ferramenta mais aguçada a perceber que o trabalho é feito consigo mesmo. E com certeza, por exemplo, as camadas mais jovens, crianças, não é? Os jovens, os adolescentes e mesmo jovens adultos, teriam uma outra consciência face à existência, face à vida, que lhes daria mais capacidade e mais ferramentas para conseguirem ultrapassar os seus desafios. E agora, ainda falta falar de uma outra faixa, que é o mundo espiritual. E o mundo espiritual, agora estamos a falar então de uma realidade ainda mais extensa. Porque aí nós estamos em contacto com todo o mundo espiritual. Não apenas a nossa individualidade, fruto da nossa personalidade. Não é? Que é o cruzamento do temperamento com o caráter. Não, nós agora estamos a falar de uma coisa coletiva. De uma realidade coletiva. De uma realidade invisível para os nossos órgãos dos sentidos. É como se dizia antigamente, só com o sexto sentido, não é? É que nós conseguíamos percepcionar essa dada realidade. Claro que hoje em dia ela é mais palpável, não é? E cada vez mais há pessoas, e ainda bem que assim é, há pessoas com ferramentas interiores para reconhecer esse lado invisível da vida. Porque não é porque é invisível, mais uma vez, pelos órgãos dos sentidos, porque na realidade ela não é invisível. É tão palpável como nós próprios, a nossa carne e o nosso osso, só que simplesmente é numa outra faixa de energia. Se quiseres lhe chamar assim, de uma outra faixa quântica. De uma outra faixa de onda eletromagnética, em termos científicos. Porque eu não estou aqui eu estou a fazer questão de trazer estas várias nomenclaturas para que tu própria, ou tu próprio, percebas que isto não são espiritualidadezinhas. Não é por nós estarmos aqui a falar. O Micael e a Iris, volta e meia, estão sempre a falar da via mística, da religião, deste tema, ou da mediunidade, ou seja lá o que for. Mas é teorias. Não, isto não são teorias. Isto é a realidade. E tanto é a realidade que, felizmente, hoje em dia, a ciência vai comprovando, ano após ano, cada um destes factos. E eu faço questão, quando vimos aqui nas lives, e mesmo nas nossas várias atividades que temos ao dispor, de volta e meia falar sempre nestas nomenclaturas mais científicas. Um pouco para desconstruir esta ideia de que são teorias de espiritualidades. Não. Elas são a verdade. Pura e simplesmente. É preciso ter a humildade de as compreender tal como elas são e não lhes querer acrescentar mais nada para fazer um floreado ao nosso gosto. São o que são e é assim mesmo.